Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, um prazer imenso estar falando com todos vocês das coisas de Deus. Eu gostaria hoje de falar a respeito de uma história que aconteceu na época da igreja primitiva, do apóstolo Paulo, que se repete nos dias atuais. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 16 em diante, nós encontramos o seguinte, diz assim: a cura de uma jovem adivinhadora. Atos 16, 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Então, quando houve esse encontro, então a jovem adivinhadora, que diz a Bíblia, que dava lucro aos seus senhores, quer dizer, o espírito que estava nela reconheceu e reconhecia que os apóstolos pregavam o caminho da salvação. E aí, em seguida, houve a libertação. O apóstolo Paulo liberta essa jovem. E para surpresa de muita gente, e você vai entender melhor agora, os senhores dessa jovem ficam com raiva, porque eles falam o seguinte: olha, está acabando o nosso lucro, nós estamos perdendo o nosso lucro. Então, eles pegaram e prenderam a Paulo e Silas. Quer dizer, mas se você olhar direitinho, se você meditar, você observar as coisas, o que acontece nos dias de hoje, principalmente com muitos pastores? Quando o pastor deixa de dar lucro aos seus senhores, ele deixa de tirar muita oferta, o que acontece? Os seus senhores, que estão mais preocupados com o lucro do que com a libertação das pessoas, com a salvação das pessoas, então o que acontece? Eles perseguem aqueles que estão deixando de dar lucros, e muitos pastores são esquecidos, são jogados na lata do lixo. E eles também perseguem aqueles outros pastores que abriram uma outra igreja e estão tirando o lucro deles. Em outras palavras, estão tirando pessoas das suas igrejas. E isso tem acontecido. Isso tem acontecido de uma forma sistemática, contínua, em muitas igrejas. Quer dizer, então, o mais importante é o lucro e não a salvação. E aqui a gente encontra essa história, a gente encontra essas duas coisas. Nós encontramos aquela jovem, ou jovem, pode ser homem, que dava lucro aos seus senhores, e encontramos apóstolos que falavam da salvação. Então houve um confronto. Quer dizer, os senhores poderiam ter ficado naturalmente satisfeitos. Não, essa jovem foi liberta. Não, eles estavam preocupados e por isso ficavam com raiva, porque eles estavam perdendo o seu lucro. E a pergunta, meu amigo e minha amiga, a você pastor, a você membro, a você obreiro, eu pergunto a você, a história não se repete? Atos 16, 16. Uma pessoa dava grande lucro aos seus senhores e os discípulos pregavam a salvação. Então houve a libertação daquela jovem, daquele que dava lucro, mas os seus senhores não ficaram nada satisfeitos. E é por isso que a gente vê essa briga diária, constante, entre diversos pastores. É por isso que nós vemos essa briga desenfreada, podemos dizer assim,
por diversos pastores, por diversas igrejas. Quer dizer, uns estão preocupados com o lucro e outros estão preocupados com a salvação. Então, o pastor que não dá lucro, então, se ele trabalha com a salvação, ele vai ser perseguido. Ele vai ser perseguido como o apóstolo Paulo e os outros discípulos foram perseguidos a ponto de ir para a prisão. Então, a verdade é que nós estamos no meio do lucro e da salvação. E eu tenho falado sobre arrependimento. Então, a pessoa tem que escolher. Você, pastor, tem que escolher entre dar lucro aos seus senhores e que o dia que você deixar de dar lucro, você dá lucro 20 anos, o dia que você deixar de dar lucro, você não vai servir. Você vai ser jogado fora, como muitos têm falado comigo. Muitos têm ligado para mim e têm dito a mesma coisa. Olha, eu deixei de dar lucro, então agora eu não sirvo mais. Eu não adulterei, eu não roubei, eu não menti, mas eu fui jogado fora porque simplesmente eu deixei de dar lucro. Então, meu amigo e minha amiga, eu convoco a você e peço a sua ajuda, porque eu quero formar pessoas que preguem a salvação, que deem a salvação às pessoas e não lucro. Então, se você me ajudar financeiramente, se você me ajudar com o seu dízimo, com a sua oferta, nós vamos formar pessoas para darem a salvação e não lucro. Porque a oferta, ela é decorrente da salvação. Quando a pessoa é salva, ela tem prazer de ajudar. Quando a pessoa é liberta, ela tem prazer de ajudar. Não há necessidade de você obrigar. Não há necessidade de você oprimir e impor uma fé às pessoas. Não, porque isso é bíblico. Veja na época de Moisés, já falei sobre isso. Veja na época quando surgiu a igreja primitiva, as pessoas davam voluntariamente. Nenhum apóstolo, nenhum discípulo obrigou, intimou, ameaçou as pessoas a darem ofertas. Então, quando a gente prega a salvação, a pessoa tem prazer de ajudar. Eu, quando comecei na igreja, eu tinha prazer. Eu só ia embora depois que o pastor ia para a casa dele. E o pastor ia de carro e eu ia de ônibus. Mas mesmo assim eu tinha prazer de ajudar na igreja, de limpar a igreja, de contribuir. Por quê? Porque eu havia recebido a salvação. Então eu e a minha esposa chegávamos em casa meia-noite, 1h da manhã, de ônibus, mas com o maior prazer, com maior alegria. Eu só ia embora depois que o meu pastor ia embora. Mas eu fazia isso com prazer. O meu pastor nunca me obrigou nada, nunca pediu para me ficar na igreja. Não, isso nasceu dentro de mim. Infelizmente, isso hoje não acontece. Hoje é tudo por imposição. Hoje é tudo por ameaça, é tudo por obrigação. Sabe por quê? Por causa do lucro. Porque eles estão visando o lucro que você dá. O dia que você deixar de dar lucro, você não vai servir. Você não vai servir. Então vai acontecer a mesma história. A história se repete. Que os senhores daquela jovem que davam lucro, eles ficavam com ódio a ponto de prender Paulo e Silas. E eles não fizeram nada. Simplesmente eles deram a salvação para as pessoas. Então hoje essa guerra, essa briga constante é por causa disso. Porque o pastor deixou de dar lucro. A igreja está diminuindo de gente. Eles estão perdendo as pessoas. Então a fúria, a raiva, o controle, a ameaça e aumenta sobre as pessoas. Então as pessoas hoje estão controladas com mão de ferro. Com mão de ferro elas estão controladas. Hoje você não vive uma fé espontânea. Hoje você não vive uma fé amorosa, com temor, com prazer. Não, você vive uma fé amedrontada. Você vive uma fé com ameaça. Você tem que ir na igreja de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Você não tem mais vida. Você não pode viajar, você não pode passear, porque o pastor controla você. Você tem que ir de manhã, tem que ir de tarde, tem que ir de noite, tem que ir isso, tem que fazer aquilo outro. Quer dizer, então, isso tudo você tem que entender. Isso tudo é porque estão perdendo lucro. Estão perdendo os seus lucros. Então, essa fé ameaçadora imposta, essa fé que coloca você medo, que coloca você na parede, que não deixa você respirar, é justamente porque
eles estão perdendo os seus lucros. Então, muitas igrejas estão fazendo isso. Muitos pastores estão dominando as pessoas, estão controlando as pessoas. Quer dizer, então, meu amigo e minha amiga, me ajude. Se você me ajudar, você que me conhece, você sabe a minha forma de ser, a minha forma de trabalhar, eu não mudei. Eu não mudei e não vou mudar, porque os meus princípios são os princípios da Bíblia. Eu não trabalho para agradar ninguém, nunca trabalhei para agradar ninguém. Então, quem me conhece sabe disso. Então, me ajude com o seu dízimo, com a sua oferta, eu coloco o número da conta. Você que está em outro país, através da Western Union ou MoneyGram, você pode me ajudar. O dinheiro chega no mesmo dia. Se você me ajudar, nós vamos criar pessoas que venham se preocupar com a salvação verdadeiramente. E a oferta será consequência. A oferta será consequência da salvação, da libertação, do arrependimento, da regeneração, do prazer que a pessoa ela quiser dar à sua oferta. Assim foi no passado, então a história tem que se repetir nos dias atuais. Então, você que sabe, de repente você, pastor, você só serve para dar lucro. Você não serve para mais nada, só para dar lucro. E você, obreiro, a mesma coisa. Depois que você deixa de dar lucro, você não tem nenhum tipo de valor. Então, me ajude. Se você quiser, você que sabe, se você quiser seguir dando lucro, você segue dando lucro. Mas se você fala assim, não, eu quero a salvação, eu quero ver as pessoas salvas, então colabore comigo, me ajude, e eu tenho certeza que Deus ele vai nos abençoar. Então, leia Atos 16, 16, que você vai entender a história. Os apóstolos pregavam salvação e a moça dava lucro aos seus senhores. Então, foi uma briga de foice no escuro. E assim é que acontece. Quem prega salvação hoje é perseguido, e quem prega apenas para dar lucro aos seus senhores é o que muitos pastores estão fazendo. A maioria dos pastores estão trabalhando para dar lucro aos seus senhores. Eles não podem pregar sobre a salvação. A salvação é uma coisinha assim muito superficial, para dizer que não pregou. Lavei minhas mãos, eu falei da salvação. Mas se a reunião tem 2 horas, 1h40 é para dar lucro. E apenas 20 minutos se fala superficialmente da salvação. Então vou colocar o número da conta, me ajude. Você que está fora, no México, na Argentina, em qualquer lugar, através da Western Union, você entra no Facebook e você pergunta onde, bispo, o senhor vai estar, que eu vou depositar o meu dízimo e a minha oferta para ajudar nessa obra. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.